Tem algo dentro de você que, mesmo sabendo que faz mal, ainda chama pelo seu nome? Tem um desejo que você já tentou matar 1000 vezes, mas ele sempre volta mais forte, mais sedutor, mais silencioso. Você ora, pede perdão, chora, mas quando ninguém está vendo, quando a casa está em silêncio, quando o celular está na sua mão, ele volta. E você se pergunta com vergonha e cansaço: se eu sei que é errado, por que ainda desejo isso? Talvez ninguém saiba. Talvez, por fora, sua vida pareça organizada, crente, correta, admirável. Mas por dentro, existe um quarto escuro, onde esse desejo mora. E você tem medo de entrar lá. Você tem medo do que vai encontrar em si mesmo. Hoje, não é um vídeo para te apontar o dedo. É um convite para caminhar por esse quarto escuro, junto, devagar, com sinceridade, com Deus. Porque o que mais machuca não é só o pecado em si, é a confusão de sentir algo que você sabe que não deveria sentir. É olhar no espelho e não se reconhecer mais. Você já esteve aí? Talvez o seu desejo seja alguém que você sabe que não é para você. Talvez seja uma lembrança que você insiste em revisitar. Uma conversa, uma foto, um lugar. Talvez seja um vício que você já prometeu largar tantas vezes. Talvez seja o orgulho de sempre querer ter razão, ou a vontade de se vingar, de ver alguém pagar pelo que fez com você. Por fora você diz: eu perdoei, mas, por dentro, você ainda deseja ver a queda da pessoa. Ainda deseja ouvir: você estava certo. Ainda deseja o aplauso, o reconhecimento, a atenção. E no fundo isso te constrange, porque você escuta sobre santidade, sobre pureza, sobre entrega, e se pergunta: por que eu ainda quero o que Deus não quer para mim? Será que eu não amo a Deus de verdade? Será que tem algo errado comigo que não tem conserto? Essa é a dor secreta de muita gente que ama a Deus, mas não entende o próprio coração. A Bíblia fala de um homem que conhecia essa guerra por dentro. Não era um desconhecido da fé, não era um novo convertido, era alguém que já tinha visto milagres, que já tinha sido usado por Deus. Paulo. Um dia, ele escreveu algo que parece um desabafo nosso, aqui e agora. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele sabia. Ele tinha consciência. Ele tinha ensinamento. Mas ainda sentia um conflito. A carne querendo uma coisa, o espírito desejando outra. Você consegue sentir isso dentro de você também? É como se existissem duas vozes. Uma voz diz: vai, é só mais uma vez. Ninguém precisa saber. A outra voz diz: você vai se machucar de novo. Não vai valer a pena. E você fica no meio, cansado, dividido, não completamente do lado de Deus, mas também não completamente entregue ao pecado, preso numa espécie de meio termo que não te deixa em paz. Sabe, existe algo que quase ninguém fala. Nem todo desejo errado é apenas rebeldia. Às vezes é carência, às vezes é ferida, às vezes é fome de algo que você nunca recebeu. Tem gente se afundando em relacionamentos confusos não porque ama o pecado, mas porque morre de medo de ficar sozinho. Tem gente correndo para a pornografia, para a bebida, para drogas, não porque é do mal, mas porque não aprendeu outra forma de anestesiar a dor. Tem gente alimentando orgulho, competição, comparação, porque lá atrás alguém disse que ela não era suficiente. E desde então, ela tenta provar algo para todo mundo o tempo todo. Os desejos errados muitas vezes são tentativas do coração de resolver uma dor verdadeira por um atalho falso. É como se o coração dissesse: se eu conseguir isso, então eu vou me sentir vivo, eu vou me sentir amado, eu vou me sentir visto. Mas, depois que passa o prazer, vem o peso, vem a vergonha, vem a sensação de ter traído a si mesmo e a Deus. Talvez você conheça bem esse ciclo: vontade, queda, alívio rápido, culpa, promessa de mudar, silêncio, e depois de um tempo, tudo se repete. E então você começa a acreditar em uma mentira perigosa. Acho que eu sou assim mesmo. Acho que não tem jeito para mim. Mas presta atenção em algo. Deus não se assusta com o que ainda habita em você. Ele não é pego de surpresa pelos seus desejos sombrios. Ele conhece cada canto desse quarto escuro, onde você evita entrar. E mesmo assim, ele continua chamando o seu nome. Tem uma cena na Bíblia que carrega muito disso. Não é só uma história antiga, é como um espelho.
Um jovem rico se aproxima de Jesus. Por fora, ele era exemplar, cumpria mandamentos, tinha reputação limpa. Se hoje existisse Instagram, o feed dele seria impecável. Ele chega perto e pergunta: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Jesus conversa com ele, fala dos mandamentos e ele responde: "Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude." Mas então vem o toque no ponto sensível, aquele lugar que ninguém vê, aquele desejo que ele mesmo talvez não admitisse por inteiro. O amor às riquezas, ao status, à segurança que o dinheiro dava. Jesus o olha com amor e diz: "Falta-te uma coisa." Não eram muitas, era uma coisa que ocupava um lugar que deveria ser de Deus, uma coisa que ele sabia lá no fundo que estava errada, mas ainda desejava. Jesus não aponta só o erro, ele revela o apego. Ele toca no lugar onde o desejo dele não combinava com o céu. O texto diz que aquele jovem se entristece e vai embora, não porque Jesus o rejeitou, mas porque não conseguiu soltar aquilo que ainda desejava. Essa é uma das maiores dores da vida espiritual. Perceber que, às vezes, o que impede um passo mais profundo em Deus não é algo que não conhecemos, é algo que amamos demais, mesmo sabendo que não deveríamos amar tanto assim. Talvez, hoje, não seja dinheiro, talvez seja alguém, talvez seja um vício secreto, talvez seja a necessidade de controle, talvez seja um hábito que rouba o seu tempo com Deus, mas te dá uma falsa sensação de fuga. E você diz: "Eu sei que é errado, mas e se eu for honesto e ainda quero? Eu ainda desejo, eu ainda gosto." Deus não se afasta de você por causa dessa sinceridade. Pelo contrário, Ele encontra corações sinceros no ponto exato onde eles admitem: "Senhor, eu não consigo sozinho." O problema nunca foi lutar. O problema é fingir que não luta. É usar uma máscara tão pesada que até você esquece o que tem por baixo dela. Tem uma mulher, digamos, que vamos chamar de Ana. Ela é conhecida como alguém de oração, alguém que ajuda todo mundo. Mas à noite, quando todos dormem, ela volta para o mesmo lugar na internet. Ela assiste, consome, cai, chora depois, promete parar, apaga o histórico, dorme se sentindo suja. No outro dia, ninguém imagina. Ela canta no culto, ela sorri, ela posta versículos. Mas dentro dela existe um eco. Você é uma farsa. Deus não aguenta mais você. Essa voz não é de Deus. Deus corrige, mas não humilha. Deus confronta, mas não destrói. Deus chama pelo nome, não pelo rótulo. Talvez hoje você esteja carregando rótulos que não refletem quem Deus está construindo em você. Viciado, impuro, orgulhoso, fraco. Mas quando Deus olha, Ele vê processo, vê luta, vê história, vê aquilo que Ele ainda não terminou. Sim, existe responsabilidade. Sim, existe escolha. Sim, existe renúncia. Mas antes de tudo isso, existe um Deus que te entende num nível que nem você se entende. Porque ainda desejo o que sei que é errado. Porque desejos não são apagados por força de vontade. Eles são substituídos, transformados, realinhados. Ninguém vence um desejo apenas gritando não para ele. Só é possível vencer quando um desejo maior ocupa o lugar desse. Quando o amor por Deus, aos poucos, vai se tornando mais forte do que o apego àquilo que te destrói. É por isso que a Bíblia diz: "Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração." Não é um passe de mágica para Deus fazer tudo o que queremos. É um convite. Aproxima-te tanto dele que o próprio coração vai sendo renovado. E quando você percebe, começa a desejar coisas diferentes. Começa a ter fome de coisas que antes não faziam sentido. Começa a sentir repulsa de coisas que antes te dominavam. Mas isso é um processo. Não é de um dia para o outro. E Deus sabe disso. Enquanto você olha para o pecado e diz: "Eu sei que é errado, mas ainda quero", Deus olha para você e diz: "Eu sei que você está em guerra, e ainda assim te amo. Ainda assim, não desisto de você. Ainda assim, estou disposto a caminhar com você passo a passo." O problema é que, às vezes, você se cansa de si mesmo antes de Deus se cansar de você. Você desiste antes dele. Você conclui: "Não adianta tentar, eu sempre volto para o mesmo lugar." Mas Deus não está preso ao seu histórico. Ele está comprometido com o seu futuro. Talvez seja a hora de trocar a pergunta. Em vez de só perguntar:
por que eu ainda desejo isso? Começar a perguntar o que, dentro de mim, ainda não foi curado e que esse desejo tenta tapar. Às vezes, o desejo é sintoma, não é a raiz. O vício pode ser sintoma de solidão. A busca por aprovação pode ser sintoma de rejeição antiga. O controle pode ser sintoma de medo de ser ferido de novo. O apego a alguém pode ser sintoma de um vazio de identidade. Deus não quer apenas tirar o fruto podre, Ele quer tratar a raiz. E para isso Ele não te chama para um monólogo religioso. Ele te chama para uma conversa honesta. É sobre conseguir orar algo assim: Senhor, eu sei que isso é errado, mas eu ainda gosto, eu ainda desejo, eu ainda sinto vontade. Eu não quero mentir para o Senhor. Então, faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Muda meu gosto, muda meu apetite. Mostra-me porque isso tem tanto poder sobre mim. Entra onde nem eu entro. Essa é uma oração perigosa, porque é profunda. É uma oração que entrega o controle do processo nas mãos de Deus. Mas é também uma oração libertadora. Você não foi chamado para fingir que não sente. Foi chamado para trazer o que sente diante daquele que pode transformar. Na prática, o que você pode começar a fazer? Primeiro, pare de espiritualizar a fuga. Não é espiritual só repetir frases prontas e ignorar o que está te destruindo por dentro. Assuma para Deus o que acontece dentro de você. Coloque nome, conte a história. Ele já sabe, mas você precisa ouvir-se em voz alta diante dele. Segundo, traga luz para o segredo. Aquilo que vive apenas na escuridão cresce. Talvez seja a hora de, além de Deus, procurar alguém maduro na fé, alguém confiável, e dizer: eu preciso de ajuda, estou lutando com isso. Não para ser julgado, mas para caminhar acompanhado. Terceiro, troque alimentar. Todo desejo é alimentado por algo. Uma música, uma série, uma conversa, uma memória, um lugar, um horário. Talvez você não consiga mudar o que sente da noite para o dia, mas pode mudar o que alimenta o que sente. Pode dizer: eu não vou mais colocar lenha nessa fogueira. Quarto, pratique pequenos nãos como quem treina um músculo. Você talvez não consiga dizer não para o maior teste de todos hoje, mas pode dizer não para pequenas entradas, para a primeira mensagem, para o primeiro clique, para a primeira fantasia. Cada não pequeno é um tijolo construindo uma nova história. Quinto, peça a Deus um desejo maior. Em vez de gastar toda a sua oração dizendo: tira isso de mim, comece a orar. Coloca em mim fome pela tua presença. Coloca em mim prazer na tua vontade. Me mostra a beleza da tua santidade. Faz o meu coração gostar do que o teu coração gosta. O coração não vive vazio. Se você apenas tira um desejo, outro entra. Então, peça que o novo desejo venha de Deus. Não se trata de se tornar alguém perfeito, intocável, sem lutas, mas de permitir que, no meio das lutas, Deus vá moldando você. Jesus, em um momento, disse algo profundo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele não disse: a carne é má e por isso não quero saber de vocês. Ele disse: a carne é fraca. Ele conhece a sua fraqueza. Ele conhece o ponto exato onde você cai. E ainda assim, Ele continua chamando você para perto. Talvez hoje você se sinta sujo. Talvez se sinta cansado. Talvez esteja ouvindo essa mensagem pensando: essa palavra é para mim, mas eu nem sei mais se Deus me quer. Escuta isso como se fosse só para você agora. Deus não te ama por causa daquilo que você ainda não errou. Ele te ama sabendo de tudo que já aconteceu, de tudo que te confunde, de tudo que ainda precisa ser tratado. Ele não ama uma versão futura e melhorada de você. Ele ama você, agora, com o desejo errado que você ainda sente, com o conflito que você não sabe explicar. Ele não aprova o que te machuca, mas não te abandona por causa disso. Pelo contrário, entra no meio disso para te resgatar. Um dia, alguém orou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quem orou isso foi Davi, um homem que sabia como era desejar o que era errado, um homem que caiu, errou, machucou pessoas, pecou de forma grave, mas também um homem que aprendeu a se derramar diante de Deus sem máscara. Esse tipo de oração ainda é possível hoje, ainda é ouvida, ainda é respondida. Então, se no fundo da sua alma ecoa essa pergunta:
Eu sei que é errado, mas por que ainda desejo isso? Entenda, você não é o único, não é o pior, não é o caso perdido do céu. Você é alguém em processo, alguém que Deus quer ensinar a desejar de novo, alguém que Ele quer conduzir da escravidão ao discernimento, do vício à liberdade, do impulso à paz. Talvez leve tempo, talvez tenha quedas no caminho, talvez, em alguns dias, você se sinta voltando à estaca zero, mas Deus não desiste na primeira recaída, nem na segunda, nem na terceira. Ele continua dizendo: levanta, caminha comigo. Não te dou licença para continuar no erro, mas te dou graça para não ficar preso nele. Hoje, a aplicação pode ser simples, mas profunda. Depois desse vídeo, se for possível, encontre um lugar silencioso. Talvez seja o seu quarto, talvez seja o banheiro, talvez seja um canto da casa, com a luz apagada. Senta, respira fundo e, pela primeira vez em muito tempo, fala com Deus sem frase pronta. Conta para Ele exatamente o que você ainda deseja, sem disfarce, sem teologia bonita, como alguém que fala de uma ferida. Se você conseguir, diga em voz alta: Senhor, eu sei que isso é errado, mas ainda quero. Me ajuda onde eu não consigo. Mostra-me o que isso está tentando tapar em mim. Entra nas raízes desse desejo. Eu não quero mais viver dividido. Eu quero te querer mais do que isso. Só isso. Uma oração simples, crua, verdadeira. Talvez nada mude no mesmo dia, mas algo começa a se mover quando a verdade encontra a presença de Deus. É como uma luz acesa, bem pequena, num quarto escuro. Não ilumina tudo de uma vez, mas te mostra que você não está mais sozinho ali. E aos poucos aquele desejo que te controlava começa a perder força. Talvez ainda exista, talvez ainda apareça, mas você não é mais refém dele, porque agora existe algo maior nascendo dentro de você. Você não é aquilo que deseja, você é aquilo que Deus diz sobre você, enquanto transforma passo a passo os seus desejos. Eu sei que é errado, mas por que ainda desejo isso? Porque o coração humano é campo de batalha. Mas também é o lugar onde Deus gosta de começar revoluções silenciosas. Que hoje seja o começo, não do fim do seu desejo, mas do início de uma transformação profunda nele. Não pelo peso da culpa, mas pela beleza da graça. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar pela sua vida, pela sua família ou por alguém próximo de você que esteja passando por alguma luta. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que mais pessoas como você sejam alcançadas, tocadas e lembradas de que Deus ainda entra nos quartos escuros da alma, não para acusar, mas para acender a luz.